Vamos orar então. Pai, obrigado pela vida do Orivaldo, obrigado pela bênção, por ele estar aqui conosco, que a tua graça seja sobre ele. Muito obrigado por esse convite, por ele ter aceito o convite de estar aqui falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Só quero dizer, o Orivaldo é o vice-presidente de treinamento do ILE. Quem já fez o ILE aqui, levanta a mão. Fez o ILE? Falta gente ainda, né? Você não sabe que você está perdendo. E ele é um dos responsáveis pela implantação, elaboração e implantação desse projeto no mundo. Hoje, mais de 60 e tantos países têm o ILE hoje. Mais de 150 mil pessoas já foram treinadas pelo ILE, líderes treinados pelo ILE. Então, isso daí é um milagre de Deus, é algo aprovado por Deus, e Ele gentilmente aceitou o nosso convite aqui. Amém? Vamos ouvir o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Gostoso estar aqui com vocês. Nossa, eu fiquei impressionado com as mãos levantadas aqui, rapaz. Porque quando a gente está num grupo de líderes, né? Aí o pessoal levanta a mão, tudo bem, líder, mas aqui é igreja. Isso é uma igreja de líderes, rapaz. Ninguém segura essa galera aqui, não. Ninguém segura essa igreja. Deus tem coisas maravilhosas para fazer com e através de vocês. E vocês estão se preparando para isso. Então vocês estão preparando o terreno para Deus fazer a obra, preparando o terreno para a semente de Deus dar fruto a 100 por 1, a 1000 por 1, amém? Amém. Glória a Deus. Quantos querem dar fruto? Amém. Eu quero dar fruto. Se eu não der fruto, não tem graça. Não der fruto, a vida não tem graça. Mas Deus nos dá. Deus é aquele que nos conduz em vitória, amém? Uau, eu estou feliz de estar aqui com vocês, estou mesmo. Deixa eu me apresentar direito, meu nome é completo, foi apresentado direito pelo pastor, mas eu vou me apresentar completo. Meu nome é Norival Trindade Júnior, significa que tem um Norival Trindade Senior, né? Meu pai, eu fui criado lá no Paraná, na cidade de Londrina. Nasci em Florianópolis. Alguém de Florianópolis aqui? Não, alguém nada. Tem um manezinho da ilha aí? Manezinho da ilha ou do interior? Tubarão, nossa, Tubarão é. Eu sou ali de Florianópolis. O pessoal lá que fala mais ou menos assim, cantado. Sempre pra cima, assim. Nasci lá, mas me criei em Londrina, na Igreja Metodista Central de Londrina. Nos anos 70, passamos por um avivamento, Deus fez uma obra. Um pastor lá do Rio Grande do Sul, que talvez você nunca ouviu falar dele, mas você ouviu falar do discípulo mais famoso dele, pastor Moisés Cavaleiro de Moraes, pastor Erasmo Garetti, pastores da Igreja Metodista Wesley, lá em Porto Alegre, né? Com eles veio um jovem chamado Asaf Borba, que estava começando no ministério da adoração e do louvor, da música, e trouxeram uma mensagem de avivamento para nós, que transformou a nossa igreja, transformou a minha vida, e me deu um chamado missionário. Então, muitos anos depois, eu era médico, quando veio o avivamento, eu estava na faculdade, me formei, era cirurgião lá no estado do Paraná, mas Deus tinha um plano melhor para nós, né? Então a gente foi, eu já casado, com 2 filhos, nós fomos para os Estados Unidos para eu fazer um mestrado, depois fomos servir no Paraguai, onde eu, minha esposa e eu servimos a igreja que havia sido recém-fundada no Paraguai pelo meu próprio pai, que foi chamado antes de, mais ou menos ao mesmo tempo que eu, né? Para implantar a Igreja Metodista lá no Paraguai. A gente trabalhou durante 10 anos, de 93 a 2003, como missionário médico, pastoral. A gente plantou uma nova igreja numa região suburbana de Assunção, fazia um trabalho social, ajudando na plantação e no fortalecimento das igrejas através do evangelismo, através do trabalho médico. A gente tinha uma clínica móvel, ia de comunidade em comunidade, servindo aí umas 15 comunidades, umas 15 igrejas, visitando 2 vezes por ano cada uma dessas comunidades, com um trabalho médico, assistência primária de saúde, e com um trabalho também de oculista, de óculos, né? A gente tinha uma coleção de óculos usados. É um milagre de Deus, né? Que o nosso oculista, que não era médico, mas era treinado para fazer isso, fazia o exame de vista, acertava a leitura, longe, aquela coisa toda, e ele tinha uma coleção de óculos usados, doados, que a gente tinha bem categorizado pelos graus, né? E aí eu tentava acertar o grau do óculos. Tinha um americano lá que usou há 20 anos atrás com o Paraguai, né? E o milagre era que dava certo, o pessoal enxergava a correção mais ou menos aproximada, e alguns até ficavam legal na cara do sujeito, alguns, porque tinha gente lá que saía, um cara grandão assim, saía com óculos pequenininho, mas
Era incrível ver a alegria no olho das pessoas. Posso ler, né? As coisas fazem sentido, o mundo apareceu na minha frente. E a parte de a gente dar a eles a oportunidade de ver fisicamente, a gente tinha a oportunidade de abrir os olhos deles para a verdade do Evangelho. E muita gente se converteu, muita gente se tornou líder da igreja. A gente voltava de ano após ano e as pessoas vinham nos ajudar como voluntários na evangelização ali na igreja, 2, 3 anos depois de aceitarem a Jesus na própria clínica. Foi um privilégio muito grande que a gente teve. Durante esse período, Deus nos falou sobre uma mudança. Deus deu uma mudança de chamado e a gente se envolveu então com o Willi desde 98. Eu fui um dos fundadores do Willi. De 98 até 2003 a gente foi voluntário, igual todo mundo aqui, né? Todo mundo que treinou vocês, né? Pastor Kelso, Marcão, pessoal, todo mundo, não sei quem que me deu aula, ministrou nos Willis que você participou, todo esse pessoal é voluntário. E eu, até 2003 eu era assim, voluntário. Eu com a minha esposa. E a partir de 2003, então, quando terminou o nosso tempo no Paraguai, a gente aceitou o convite do Willi e fomos trabalhar de tempo integral para dirigir o treinamento do Willi. Então a gente começou ali quando a gente estava treinando 800, 1.200 pessoas por ano. O ano passado nós tivemos o privilégio de mobilizar os nossos times, que a gente não treinou todo mundo, mobilizar os nossos times para treinar 31.116 pessoas em 63 países do mundo, né? Nos 5 continentes, tirando a Antártica, todos os continentes hoje têm o Willi, né? Então, sou casado com a Cristina, a gente trabalha junto no Willi. Ela está em Curitiba, ela não veio comigo aqui pela simples razão de que nós estamos em estado de graça, estamos na fase de avós novos, né? Nós temos um netinho, Samuel, que eu conversei com ele através desse FaceTime agora há pouco, lá antes de sair para cá, né? Falei um oi para ele, ele estava meio chateado assim, que estava acordando. Tem 1 ano e 10 meses, vai fazer 2 anos em outubro. A mãe dele está esperando para daqui a 2 semanas a Olivia, que é a sua segunda, vai ser nosso terceiro neto, porque o nosso filho ganhou a sua primeira, a Lui, há 2 semanas atrás. Também conversei com ela, ela não interagiu tanto comigo, porque ela tem 10 dias de vida. Abre o olhão dela assim, mas ela abriu o olhão dela e olhou para mim, quase que ela falou vovô. Né? Mais uns 15 dias eu consigo que ela fale vovô, aí vai estar legal. Então, nossos filhos moram em Curitiba, não vieram conosco aos Estados Unidos, por isso a gente ora tanto por trabalho no Brasil, né? A gente ora para ter oportunidades aqui no Brasil, para poder vir aqui e estar com vocês, tá certo? Kelso, uma coisa eu não perguntei para você, são 7 horas e 58 minutos. Que hora que a polícia bate aqui para apagar o som, que está muito barulho? O horário de terminar de vocês é o quê? 8h30? 9 horas. Opa, então tem 1 hora. Não tem 1 hora, porque depois tem ministração, tem que terminar o culto, né? Mas tudo bem. Eu não sou de pregar 1h30 não, mas tenho que me segurar para não fazer isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, além da palavra de Deus em si. Depois a gente fala aí. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. O pessoal do Willi vai reconhecer esse na primeira, né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Interessante que eu pensei no que eu ia compartilhar com vocês, e Deus deixou bem claro para mim que Ele queria que eu trouxesse uma palavra sobre multiplicação para essa igreja, que é a essência daquilo que a gente faz no líder, a multiplicação de líderes. 2 Timóteo 2,2. Abre a sua Bíblia, ou clique na sua Bíblia, né? No aplicativo, clique no seu aplicativo para 2 Timóteo 2,2. Lembre-se do seguinte: Paulo está escrevendo para talvez o seu discípulo, o seu mentoreado mais querido, né? Mais especial. Timóteo realmente é aquele cara que você investe e que responde, né? Timóteo, Paulo dá muitas palavras de realmente de louvor ao comprometimento,
a fidelidade daquele menino. Então, ele está dando ele está escrevendo uma carta que na cabeça de Paulo é a última carta. Se você estudar o contexto de 2 Timóteo, Paulo estava na cadeia, esperando que a qualquer momento o executor viria para levá-lo para o tronco e ele seria decapitado. Se você ler em 2 Timóteo 4, ele fala isso, né? Quando Paulo diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O que é isso? Isso é um epitáfio, né? Ele está escrevendo no seu próprio epitáfio: olha, cheguei aqui, porque ele esperava que no outro dia ele poderia ser executado. É muito interessante, não tem nada a ver com a mensagem, né? Mas é curioso que no meio de tudo isso ele fala para Timóteo: Timóteo, traz uma capa que eu esqueci lá em Troas. Então, ele esperava que podia morrer, mas ao mesmo tempo ele sabia que Deus podia qualquer coisa, e ele podia muito bem ser liberado. Inclusive a tradição cristã não sabe se ele foi executado depois de escrever 2 Timóteo, ou se ele foi libertado e foi mesmo na Espanha, que é onde ele queria ir, tá? Mas isso é tudo informação grátis, não está incluído no preço da mensagem, tá? Só estou dando para você porque é interessante. Mas, então, nesse contexto, última carta, no fim, Paulo diz para Timóteo assim, vou começar no versículo 1 para a gente ter o contexto: portanto, você, meu filho, olha que carinho, né? Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Amém? Glória a Deus. Esse versículo, como eu já disse, está na essência do que é o ILI, do que é a minha vida, do que é a nossa vida. E deve estar, eu espero que esteja no centro, no cerne, na essência do que é essa igreja. E a gente vai ver, destrinchar um pouquinho isso aqui, para a gente ver o que realmente o que isso significa, né? Deixa eu mudar de aplicativo aqui para pegar meu esboço. Então, aquilo que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, a pessoas fiéis, que sejam capazes de também ensinar a outros. Vamos orar? Vamos pedir que Deus abra essa palavra no nosso coração. Abra o nosso coração e abra essa palavra no nosso coração. Deus, é tão claro a palavra de Paulo, Senhor, que a gente quase não precisa de explicar nada. Mas nós precisamos abrir o coração para o segredo, para o sucesso da igreja que está dentro desse versículo. Então, Deus, mostra para mim, mostra para essa igreja aquilo que Tu queres falar, Senhor. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, e sejam alimento para os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não costumo falar o título da mensagem, mas esse aqui eu vou falar, porque é interessante. Eu chamei essa mensagem Missão Impossível. Eu disse o título porque eu quero começar falando sobre Missão Impossível. Metade de vocês, ou talvez a maioria de vocês aqui, quando eu falei Missão Impossível, pensou Tom Cruise, né? Mas a gente que tem um pouquinho mais de experiência na vida, para nós Missão Impossível não é Tom Cruise. Missão Impossível é aquela série de televisão dos anos 70, né? Pam, 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 pam. E o foguinho na dinamite correndo assim. Foi a série que inspirou os filmes que o Tom Cruise faz, né? Que era, na minha opinião, muito mais legal, muito mais interessante. O interessante daquela série é que todo episódio era um time de agentes secretos, né? Que tinha, todo começo de episódio, eles estavam em algum lugar lá, chegava uma mensagem para eles, num papel, numa fita, num vídeo, sei lá. E o chefe, que a gente nunca viu o chefe, a gente sempre ouviu o chefe, sabia? Dizia para eles que eles tinham que fazer alguma coisa que era uma missão realmente impossível.
E o que a gente lembra, o que me lembra sempre é que ao fim da mensagem, né, ele dizia assim: ó, dentro de 5 segundos essa mensagem se autodestruirá. E aí ele saiu de perto, porque o papel pegava fogo, a fita derretia, alguma coisa acontecia, né? Então, eu queria que, antes da gente olhar 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, eu quero que a gente volte no tempo, uns anos, às últimas palavras de Jesus, depois da ressurreição. Jesus está com seus discípulos, e ele está pronto para subir aos céus. E ele dá a sua última palavra. Marcos simplesmente diz assim: vão a todo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. E o problema dessa a gente chama isso de grande comissão, né? O problema dessa grande comissão é essa palavrinha chata aqui: todos e todas, né? Todos e todas. E João, Jesus diz assim: assim que como o Pai me enviou, eu estou enviando a vocês. O que é uma missão no mínimo ambiciosa, né? Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Sério, Jesus? Lucas, em Atos, a grande comissão de Lucas não está em Lucas, está em Atos, que é Atos 1:8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E tem 2 coisas aqui que complicam a história, né? Primeiro é esse negócio de confins da terra. Confins da terra é longe pra caramba. Segundo é a questão de testemunhas. Se você olhar lá, a palavra original no grego é martus, de onde veio a palavra mártir. Caramba, né? Então vocês serão mártires até os confins da terra. E Mateus, que é a que a gente mais conhece, Jesus fala: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ensinado. Vão, todo mundo, façam discípulos de todas as nações, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então eu digo o seguinte: exceto pelo essa mensagem se autodestruirá no final, a grande comissão parece a mensagem que abria todas as sessões da série Missão Impossível. A gente podia chamar a grande comissão de Missão Impossível, de Comissão Impossível. Lembre-se você que Jesus está falando isso para um bando de caipiras galileus, pescadores, ninguém tinha estudo, ninguém tinha poder, não tinham a internet, não tinham meios de comunicação que nós temos. E hoje a situação é ainda muito pior, é muito maior, né? Já era difícil para um grupo de pessoas que pensavam que o mundo terminava literalmente para lá de Bagdá. Na cabeça do pessoal do tempo de Jesus, o mundo acabava em algum lugar entre o Irã e a Índia, ali no meio, em algum lugar, o mundo acabava. Para lá e para frente não era mundo, não existia mais nada. Eles não sabiam que havia nada para lá, né? Mas mesmo assim, mesmo o mundo pequeno daquele, a grande comissão era, na verdade, missão impossível. E agora, isso lá, imagine hoje, né? 1700 anos depois daquilo que aconteceu, não, 2000 anos depois, né? Se a gente pensar hoje, 1700 anos de cristandade fizeram um estrago na imagem do cristianismo que a gente tem problemas até hoje. Eu fico impressionado de ver, às vezes, na internet, a raiva que tanta gente, que as pessoas têm da igreja institucional, da religião. Caramba, é uma mágoa, é um negócio, porque realmente já se fez muita besteira em nome de Deus, né? Nesse mundo. Sem falar, né, que nós vivemos na era do Boko Haram e do Estado Islâmico, né? Nós vivemos num tempo em que as pessoas sequestram mulheres para vender como escravo e matam cristãos degolados pela sua fé. E nós temos a situação na Europa e nos Estados Unidos, que estão vivendo o que eles mesmos chamam de da era pós-cristã. Os Estados Unidos, que a gente conhece como um país cristão, eu escutei outro dia uma estatística que me chocou.
Na minha geração, tá? Eu tenho 57 anos, então quem tem mais ou menos a minha idade aqui, nossa galera, do tempo que nós éramos jovens, mais jovens, né? Não somos menos, somos só menos jovens hoje. Até hoje, os Estados Unidos foi de que nos anos 70, 40% das pessoas iam à igreja no domingo, a 20% hoje, na média. Metade dos cristãos americanos abandonaram a igreja nesses últimos 30 anos. E calcula-se que dentro de mais 10 anos serão 10% outra vez. A geração chamada milenial, essa galera jovem de 20 anos, que nasceu na virada do milênio, nasceu na última década de 90, que está agora com 15, 20 e poucos anos, essa galera, hoje, menos de 5% dessa geração nos Estados Unidos declara sua fé em Jesus. Menos de 5%. Então nós estamos numa idade complicada, numa era complicada. Somos 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. 7 bilhões de pessoas. E o mundo poderia ser dividido em três diferentes. Quem fez o Willis sabe disso, a gente fala, né? Os 3 mundos. O mundo cristão, né? Segundo as estatísticas, existem 2 bilhões de cristãos no mundo. Eu sei que se a gente for fazer uma análise mais apurada do que é ser cristão, vai diminuir essa porcentagem. Mas vamos ser generosos. Vamos admitir que 2 bilhões de pessoas, vamos salvar, vamos declarar salvos 2 bilhões de pessoas do mundo. Todos são crentes, né? Vão tudo para o céu, tudo tranquilo. Então sobram 3 bilhões de pessoas que têm acesso ao Evangelho, estão em volta de nós, mas que ainda não tomaram uma decisão por Jesus, ainda não consideraram o Evangelho. E existem 2 bilhões de pessoas que ainda não tiveram sequer a oportunidade de ouvir. Essa gente não sabe que existe Natal, não sabe que existe um Salvador, não sabe que existe uma salvação. São 5 bilhões de pessoas que, se tudo continuar como está, irão para uma eternidade sem Deus. Mas 5 bilhões de pessoas é um número que não dá para entrar na cabeça da gente. O que é 5 bilhões de pessoas? É só um número. Então deixa eu dar para vocês uma ideia do que 5 bilhões de pessoas são. Imagine você que nós pegamos, todos nós, quantas pessoas a gente tem aqui mais ou menos, Kelso? 250 pessoas. Então vamos pegar nós aqui e vamos nos perfilar ombro a ombro, saindo daqui, um do lado do outro, grudadinho assim. Nós vamos fazer uma fila que vai ter uns 100 metros mais ou menos. É daqui na esquina. Tá? Então vamos botar um pouco mais de gente. Vamos pegar todas as vítimas do 11 de setembro, 2.400 e tantas pessoas. Elas, perfiladinhas de ombro, elas sairiam daqui e iriam até lá o campus do Mackenzie, mais ou menos 1 quilômetro, mais ou menos daqui, mais de 1 quilômetro. Tá? Agora vamos pegar mais gente. Vamos pegar as 230 mil vítimas do tsunami de 2004. 230 mil pessoas morreram naquela tragédia. A fila sairia daqui e iria mais ou menos até Piracicaba, 70 quilômetros de fila. Agora vamos maior, vamos pegar todas as vítimas do Holocausto, 6 milhões de judeus. A fila sairia daqui e iria até Salvador, na Bahia, 1.200, 1.300 quilômetros por aí. Tem uma ideia do que é essa gente toda? Agora vamos pegar 5 bilhões de pessoas e vamos colocá-los enfileirados, ombro a ombro. Sairíamos daqui, entraríamos aqui, subiríamos por essa estrada, pelo norte do estado de São Paulo, entrando por Goiás, passando por Brasília, até Belém. De Belém a gente vira para a esquerda e vamos até o Amapá, para a gente chegar na linha do Equador e começar a fazer uma fila para oeste na Terra. E vamos sair aqui para oeste, vamos dando a volta, atravessamos o Pacífico, passamos pela China, pelo lado de lá, no Equador, voltamos pelo Oriente Médio, atravessamos a África, no deserto do Saara, atravessamos o Atlântico, voltamos a dar ali no Amapá e damos uma volta no mundo. Uma fila ao longo do Equador, 5 bilhões de pessoas, essa fila sairia daqui, iria até o norte do Equador e daria a volta ao mundo 50 vezes. Essas 50 filas de pessoas, se algo não mudar, irão para uma eternidade sem Jesus. Por isso que eu estou dizendo, exceto pela mensagem se autodestruir no fim, a grande comissão pode ser chamada
missão impossível. E nós somos os agentes. É para nós que Deus deu essa comissão. Para você, para mim, é para essa igreja, é para a igreja, é para o corpo de Cristo, é para os 2 bilhões de crentes que existem no mundo. E aí, Jesus estava brincando quando ele deu essa tarefa. Não era uma tarefa hipotética, não era retórica, era uma tarefa. E os discípulos aparentemente não pensavam que Jesus estava brincando, eles levaram a sério. Na verdade, você sabia que a igreja primitiva de Atos completou a grande comissão? Em Atos 1:8. Se você olhar o livro de Atos, você vai ver que de 2 a 7 é quando a igreja estava lá em Jerusalém. Tinham tudo em comum. Primeiro 3.000 crentes, depois 5.000, depois perderam a conta de quantas pessoas iam se convertendo, até o capítulo 7. Capítulo 8, eles estavam muito acomodados, Deus mandou uma perseguição, e eles fogem de Jerusalém. Para onde que eles fogem? Atos 8 diz assim: para a Judéia e para Samaria. E ali eles evangelizam. Ali eles não conseguem evitar evangelizar, e a igreja continua crescendo. Em Atos 13, a igreja de Antioquia manda Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. É o começo de sair alcançar os confins da terra. É o começo de sair fazer discípulo de todas as nações, né? E se você caminha até o fim do livro de Atos, ou as cartas de Paulo, ou as epístolas, você vai ver que no fim da sua vida, Paulo sonhava chegar à Espanha, que era o fim do mundo do lado de cá. E Pedro, se você ler a primeira carta de Pedro, ela começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, Galácia e Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Se você pega esses lugares no mapa, você vai ver que é o fim do mundo para eles. Então, o Novo Testamento comprova que, do ponto de vista dos judeus do primeiro século, eles completaram a grande comissão e foram testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até o fim do mundo, onde eles conheciam, até os confins da terra que eles conheciam. E nós? Então, qual foi o segredo? Aí que está, aí que entra o que eu chamo de os 3 fatores, e hoje eu vou falar de um deles. Cada fator desse daria uma boa mensagem, mas a gente vai falar do terceiro fator. Qual é o segredo da igreja primitiva ter alcançado o mundo conhecido na época? 3 fatores, 3 elementos. Primeiro é o fator poder, tá certo? E eu quero ler, eu costumo ler mensagem, mas eu escrevi um negócio que está tão bom aqui que eu quero ler. Não, na verdade eu acho que é importante. Pentecostes mudou as forças, mudou o equilíbrio de forças do universo. Porque no dia de Pentecostes, Deus colocou na mão de 120 pessoas o poder criador e transformador do Deus do universo. Não é verdade? Paulo fala assim: o poder que ressuscitou o Cristo dentre os mortos habita em nós. Esse é o poder criador de Deus. O mesmo poder que disse haja luz e houve luz está em nós, está em você, está em mim, querido, a partir de Pentecostes. Eu acho que a gente subestima isso, queridos. A gente subestima a grandeza do poder que habita dentro de nós e que nos enche, que nos move. Que nós nos consideramos, vamos dizer entre aspas aqui, pentecostais. Nós somos cheios do Espírito Santo, nós caminhamos no Espírito. Então esse poder criador do universo está não só à nossa disposição, em nós, guiando, conduzindo-nos. Amém? Amém. Você tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem em você. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vive dentro de você. Pensa nisso. Por isso Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra eles, ou contra vocês. Pedro é a melhor prova, o caso mais dramático da diferença entre o antes e o depois. O Pedro dos evangelhos era impulsivo e falava demais. O Pedro da fogueira lá em Jerusalém era um covarde, um grosseiro e um mentiroso. Eu não conheço esse cara, nunca vi. E a Bíblia não pode botar palavrão lá, mas ele xingou, porque eles
maldizendo. Eu não sei que palavrão existia em aramaico naquele tempo, mas o Pedro falou esses palavrões. O Pedro da manhã, daquela segunda pesca maravilhosa, era um fracassado, porque havendo Jesus morrido e ressuscitado, ele vai pescar. O Pedro daquele passeio com Jesus, depois do café da manhã, é um Pedro inseguro. Mesmo na presença de Jesus Cristo ressuscitado, ele é um Pedro inseguro. Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Só que o Pedro do Pentecostes é um Pedro transformado pelo poder do Espírito Santo, cheio de poder e autoridade, que quando fala as pessoas ouvem. 3.000 pessoas. Eu gosto, eu não sou evangelista, mas eu gosto de evangelizar. E eu sonho um dia pregar uma mensagem e 3.000 pessoas aceitarem a Jesus. O Pedro do pórtico de Salomão é cheio do poder de Deus. Levanta-te, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O Pedro diante do Sinédrio é ousado e corajoso. O mesmo, gente, a distância entre o Pedro da fogueira e o Pedro do Sinédrio não pode ser mais do que 1.000 metros. E Jerusalém é uma cidade pequena, tudo ali é mais ou menos perto. Mas podia ser 1 milhão de quilômetros, né? Porque o Pedro diante do Sinédrio, digam vocês o que vocês acham melhor, que eu vou ouvir o que vocês estão me dizendo ou se eu vou ouvir o que Deus está me falando. Não vou deixar de pregar esse Jesus. O Pedro nas ruas de Jerusalém é tão poderoso que a sua própria sombra cura. E o Pedro de Roma, que não está na Bíblia, mas na tradição cristã, aquele Pedro entrega a sua vida e se recusa a morrer numa cruz da mesma forma que o seu Salvador, e é crucificado de ponta cabeça, segundo a tradição cristã. Essa mesma, queridos, eu vou repetir, não é nem o centro da mensagem, mas eu quero repetir para você: esse mesmo poder que transformou Pedro de um covarde no herói da fé que a gente conhece, de nada em pedra, habita em você, habita em mim. Nada nem ninguém pode nos parar. Amém? Esse é o fator poder. O segundo fator eu chamo de fator compaixão. Poderia chamar de fator comunhão, mas eu prefiro chamar de compaixão. Compaixão é paixão compartilhada, né? Jesus transmitiu um senso de comunidade radical a seus discípulos. O resultado foi que ao longo dos séculos a Igreja de Jesus Cristo, em suas mais diversas faces ou denominações, tem sido, pensa nisso, tem sido a maior força em favor dos mais necessitados da história da humanidade. Conta todo o dinheiro que é investido em atender as necessidades dos pobres no mundo de hoje, e você vai ver que o maior grupo, a maior porcentagem sai dos cristãos. Os cristãos, a Igreja de Jesus Cristo, ainda hoje, ainda essa igreja doente, essa igreja cheia de dificuldades, é a maior força para o bem que existe nesse planeta. E a gente, não gosto de dizer que a gente é injustiçado, o mundo não reconhece, isso não é para reconhecer mesmo. Outro dia o pessoal estava falando muito dessa questão do LGBT nos Estados Unidos, essa Suprema Corte lá, e alguém diz assim: gente, por que vocês esperam que o mundo tome decisões pelos mesmos valores que nós? Eles são o mundo, eles não são a igreja. Então o mundo não vai valorizar aquilo que nós valorizamos. Então o mundo não vai jamais reconhecer que a Igreja de Jesus Cristo é o maior fator, é o maior agente do bem, que põe dinheiro, e põe trabalho, e põe esforço. Toda vez que há um desastre no mundo, quem que aparece primeiro para atender os necessitados? Antes dos governos, antes das ONGs, Cruz Vermelha e tudo mais, igrejas. A tsunami, quem apareceu quando aconteceu o tsunami lá quem apareceu um dia, 2 dias depois do tsunami para atender os necessitados foram as igrejas.
da Ásia, as igrejas da América, as igrejas da Europa, talvez até igrejas brasileiras. Por que isso? Porque Jesus instilou nos seus discípulos que eles viviam, era uma comunidade, e que eles deviam compartilhar as coisas, e expressar o seu amor, e ser compassivos. Então o fator compaixão é uma das razões pela qual aquela comunidade era tão atrativa que as pessoas vinham. E até hoje, quando uma igreja é uma comunidade de amor, essa comunidade de amor, quando as pessoas veem o nosso amor uns pelos outros, o nosso amor por Deus e o nosso amor pelos necessitados, é que elas abrem os seus corações para aquilo que Deus quer fazer. Amém? Nas suas vidas. Tá? Até agora eu não cheguei no centro do que é a mensagem, que é o terceiro fator. Eu chamo de fator multiplicação. Agora sim, nós chegamos no cerne da coisa. O fator multiplicação é a estratégia através do qual as portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja ao longo dos milênios. E olha só, o fator poder não é estratégia, porque não depende de nós. O poder é o ato soberano de Deus. Nós nos submetemos, nós nos entregamos e nós agimos no Espírito Santo, mas é Deus quem faz a obra. Amém? O fator compaixão não é estratégia, porque se compaixão for estratégia, aí é segundo as intenções, né? Tá certo? Se eu sou compassivo, se eu vivo em comunidade com segundas intenções, aí acabou, né? É igual aquele cara que ganhou o troféu de humildade. O pastor ganhou da sua igreja um troféu de humildade. No domingo seguinte ele perdeu, porque veio com a medalha pendurada no pescoço. Acabou, né? Acabou a humildade do sujeito. Então, é igual surpresa que o cara pede, né? Você quer dar uma surpresa para o cara, ele fala: você dá tal coisa para mim? Pronto, acabou a surpresa. Então, compaixão não é estratégia. Compaixão é uma atitude do nosso coração, nós precisamos ter, mas sem que isso seja estratégia. Multiplicação não. Multiplicação é estratégia. Então, dos três fatores que explicam por que a igreja primitiva conquistou o seu mundo e alcançou a grande comissão, o fator multiplicação é o que nós podemos fazer, é o que nós podemos implementar na prática. Os outros, o fator poder a gente busca, o fator compaixão a gente vive, mas a multiplicação a gente pensa e a gente faz a estratégia e a gente implementa. Então, passando da teoria à realidade, como que nós vamos ativar o processo da multiplicação? Assim, só uma coisinha, né? Que a história da igreja cristã são 20 séculos de multiplicação. Jesus influenciou seus discípulos, se multiplicou na vida de 12 discípulos e mais um grupo. Esses discípulos, alguns desses discípulos influenciaram a Saulo, que se tornou Paulo. Paulo influencia Timóteo, que diz: Paulo, o que você me ouviu, você passa para outros. Timóteo discipulou o outro, que discipulou o outro, que veio discipulando geração após geração até chegar naquela pessoa que influenciou na tua vida. Então eu e você somos o fruto dos 2000 anos de multiplicação. 2000 anos de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as e ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu tenho mantido. Somos 2000 anos de aquilo que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a pessoas idôneas que por sua vez vão ensinar a outros. Então, como é que a gente ativa esse fator multiplicação? Segundo Paulo, são 3 coisas que nós temos que fazer. São 3 coisas que ele nos fala. E aqui eu acredito que esteja um segredo para a gente, uma chave para a gente ativar a multiplicação na nossa vida e nessa igreja. Primeiro é ouvir. Paulo diz assim: aquilo que você ouviu de mim. Interessante que Paulo não está falando para ele não é uma instrução que ele dá para Timóteo, é uma constatação. Paulo, você já me ouviu? Timóteo, você já me ouviu. Então aquilo que você ouviu na presença de muitos testemunhos. Ouvir é a primeira parte da fórmula para ativar a multiplicação nas nossas vidas. O que Timóteo ouviu de Paulo? Ele ouviu de Paulo que Jesus ressuscitou. Primeiro credo, né?
Sabia disso? O primeiro credo da igreja é: Jesus ressuscitou. E a gente às vezes esquece que quando a gente fala Jesus ressuscitou, nós estamos falando de um ato que nós cremos pela fé que aconteceu há 2000 anos atrás. Tem gente que diz que dá para provar, sem dúvida, eu não digo isso. Qualquer pessoa que te diga que a arqueologia prova que Jesus ressuscitou, não acredite nele. Não sem sombra de dúvida. Tem muitas evidências de que a ressurreição aconteceu, mas não dá para provar sem sombra de dúvida. É pela fé que nós cremos que Jesus ressuscitou. Mas para os discípulos, eles tinham visto, eles tinham estado com Jesus. Paulo não, né? Os discípulos, Paulo teve um encontro sobrenatural com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Mas os discípulos, Pedro, Tiago, João, Zaqueu, os filhos de Zebedeu, estava o pessoal todo, né? E talvez pessoas como Barnabé, por exemplo, viram Jesus em pessoa, viram Jesus pessoalmente, tocaram, olharam o buraco no punho dele, do lado dele, né? A marca dos espinhos. É Jesus mesmo, ele realmente ressuscitou. Então a primeira grande coisa que Timóteo ouviu Paulo dizer é: Jesus realmente ressuscitou. Então o primeiro credo é isso: Jesus ressuscitou. Sim, ele realmente ressuscitou. O que ele ouviu de Timóteo? Ele ouviu de Timóteo de Pentecostes, que o poder de Deus, o fator poder, agora é nosso. Ele ouviu de Paulo sobre os dons do Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo, sobre que Deus havia colocado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que esses ensinassem o povo de Deus, efetuando o crescimento da igreja. Tudo aquilo que Paulo escreve nas cartas, ele ensinou para Timóteo em pessoa, né? Podemos concluir isso. Então, o que nós ouvimos? As mesmas palavras, as mesmas coisas que Timóteo ouviu, nós ouvimos. As mesmas coisas que Timóteo ouviu, você ouviu, eu ouvi. Um aspecto muito importante, mas muito importante. Timóteo, que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. As coisas de Deus acontecem em comunidade. Deus não fala com um cara sozinho. Deus nos fala no contexto da igreja. Então é muito importante. O que nós ouvimos de Deus, nós ouvimos no contexto da igreja. Por isso que não existe cristão isolado. Então o primeiro passo é ouvir. E uma das coisas interessantes da igreja, das igrejas evangélicas, uma vez eu tive esse pensamento: puxa vida, quanta coisa que a gente ensina na igreja. A igreja é uma escola contínua. Quanto curso, o que eu sou hoje é um resultado de uma amálgama de cursos que eu fiz da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, chamava naquela época, né? Cursos que eu fiz patrocinados pela igreja, cursos seminários que vieram para Londrina para eu fazer, o que eu aprendi no seminário, tudo isso. A nossa vida é um aprendizado constante. E uma vez eu ouvi alguém dizer que o velho é aquele cara que já não tem mais nada que ouvir. Velho não é quem tem 77 anos, velho é quem já não tem mais nada que ouvir ou que aprender. Uma das coisas que a gente ensina no William é isso, né? Que uma das coisas que fez com que o Salomão não terminasse bem é que ele parou de aprender. Nós precisamos constantemente estar ouvindo, e ouvindo de Deus, ouvindo da palavra de Deus. Amém? Então abre teu ouvido, meu querido, abre teu ouvido, tenha aberto teu ouvido e aberto teu coração para aprender até o fim da sua vida. Meu sonho é terminar minha vida aprendendo. Eu quero aprender até o último dia da minha vida. E eu espero que esse seja o seu sonho também. Mas aí vem o segundo passo. Paulo diz assim: o que você ouviu de mim, você confia a homens idôneos e a pessoas idôneas. E é interessante que ele não fala ensina, ele não fala prega, ele diz confia. E esse confiar é você entregar em confiança. Tá certo? Quem aqui já comprou carro zero alguma vez? Eu lembro que o meu pai,
uma vez, quando ele comprava carro, de uma época que meu pai comprou carro zero. É interessante porque ele deixava eu dirigir os carros, mas durante uns 2, 3 meses, depois que ele comprava o carro zero, ele não deixava eu dirigir, não. Eu tinha outro carro, tinha que dirigir o carro velho. Aí ele ia amolecendo e tal. Ele era ciumento dos carros dele porque eles eram novos, porque ele não tinha essa confiança para confiar. Eu nunca tinha batido o carro, não tinha nem problema. Mas o confiar é você entregar alguma coisa em confiança a uma pessoa para que essa pessoa cuide daquilo, né? Então a gente não só ensina a palavra, mas a gente confia, entrega como um tesouro isso para as pessoas. E eu só vou confiar um tesouro a uma pessoa em quem eu confio. Paulo está falando aqui de um processo de discipulado. Paulo está falando, sem usar essa palavra, do discipulado, de a gente caminhar com os novos cristãos, caminhar com aquelas pessoas que aceitam a Jesus e não cometer o que eu chamo de infanticídio espiritual. Sabe o que é infanticídio espiritual? Imagina que minha filha vai ganhar, a Olivia vai nascer daqui a 3 semanas. Imagina se minha filha chega em casa no hospital e diz assim: Olivia, o supermercado é ali na esquina, está aqui o dinheiro, você vai lá e compra leite para você, minha filha. O que vai acontecer com a Olivia? Não vai acontecer, porque o vovô aqui não vai deixar, né? Mas a gente não faz isso com os filhos, a gente faz. Mas eu pergunto a você, a igreja não faz isso com convertidos? Essa igreja não, né? Eu estou falando de outras igrejas. Olha, meu querido, você aceitou Jesus, glória a Deus, faz aquela festa, aplaude. Agora você tem que estudar a palavra, você tem que orar, você tem que dar testemunho e falar aquilo que ele tem que fazer, né? E aí vai todo mundo embora e deixa o coitado do recém-nascido para se virar, para aprender na Bíblia, abrir esse livro enorme, cheio de letras e números que ele nunca viu. Gente, vocês não fazem ideia de como. Talvez você já foi assim um dia, mas hoje você já não é mais, você já esqueceu de quem você era quando você nasceu de novo. Vou contar uma história interessante que aconteceu com o Dr. Alvin Stig lá nos Estados Unidos. A igreja em que o filho dele pastoreia, ele é membro, o Dr. Alvin Stig é um dos líderes do IRI. Ele lidera um grupo de homens mais velhos, de discipulado. E um dia, na reunião, pessoas absolutamente pagãos que estão se convertendo, estão começando a caminhar com Jesus. E ele terminou uma reunião, ele falou assim: hoje eu queria orar uma oração especial. E ele orou, disse assim: vamos orar então. Eu vou, para terminar, ele disse assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu. E orou a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. Terminou, todo mundo saiu, deu um abraço e tal. Um sujeito veio para ele, um cara já de idade, falou: opa, mas Alberto, que oração linda! Foi você que escreveu? Você pode passar para mim essa oração se você escreveu? Tudo lindo, eu quero fazer essa oração. Olha, rapaz, você pensar que nos Estados Unidos da América, o chamado grande país cristão, existe uma pessoa que pensa que o Dr. Alberto Von Stig escreveu a oração do Pai Nosso. Como que você espera que uma pessoa dessa vá crescer espiritualmente sem que você dê comidinha na boquinha dela? Então, é essa a importância do discipulado, de nós caminharmos com as pessoas. É assim que a multiplicação acontece. Aquilo que a gente ouviu, a gente confia a pessoas idôneas. Agora, Paulo fala um negócio para o Timóteo, que é o terceiro fator, que eu chamo de multiplicação intencional. Porque Paulo diz o seguinte, claro que em muitos lugares Paulo fala sobre alimentar, sobre dar alimento espiritual para as pessoas e tal, mas aqui Paulo está falando um pouquinho mais, um nível mais alto. Ele diz assim: confia a pessoas idôneas que sejam capazes de ensinar a outros. Paulo aqui está falando de um processo mais alto do que o discipulado. Paulo está falando de um treinamento em que, primeiro, um treinamento intencional, uma multiplicação intencional, e esse processo não é para todo mundo. Existe um grupo de pessoas que vai crescendo e que agora, então, você encontra idôneos, ou seja, pessoas que estão preparados para receber essa mensagem. Então, que são essas pessoas? Pessoas que têm o coração voltado para Deus, pessoas que têm intimidade com Deus, né?
coração voltado para Deus, pessoas disponíveis, que estão dispostos a buscar e servir a Deus. Então é você ir atrás e procurar aquela pessoa que tem aquele coração para Deus, que tem aquela disponibilidade, aquela pessoa que é fiel, que vai ser fiel e que é ensinável, está disposto a aprender. E aí você confia nessa mensagem a essas pessoas fiéis, e intencionalmente você inclui nesse treinamento que você dá a multiplicação. Por isso que eu chamo de multiplicação intencional. Não é simplesmente você chamar uma pessoa e dizer: olha, eu quero investir na tua vida, eu vou te ensinar. Não, eu quero investir na tua vida, você é uma pessoa fiel, você é uma pessoa idônea, você é uma pessoa que tem um coração para Deus, você está disponível e você quer aprender. Então eu vou investir em você, mas eu vou investir em você porque você vai investir em outros. Então vamos trabalhar junto aqui para que eu invista em você. É a multiplicação intencional. E eu acho que é aí que nós falhamos um pouco como igreja. Até as igrejas que discipulam e ensinam muito, não incluem esse fator, essa multiplicação no que ensinam. A pessoa que está recebendo, recebe sabendo que ele é parte de um processo que precisa continuar para frente, porque nós temos um legado, nós temos 5 bilhões de pessoas para alcançar, lembra? Então, se não houver multiplicação, isso não vai alcançar. E eu quero dizer para vocês o seguinte: é um prazer, uma satisfação ganhar uma alma para Jesus. Eu não sou evangelista, então eu não faço isso com frequência, infelizmente, né? Eu sou mais didático, ensino, mas acontece muitas vezes. Compartilhar a minha fé, que coisa gostosa você fazer aquela oração de fé com a pessoa. Mas eu vou dizer para você, a grande satisfação, a maior satisfação ainda está em você pegar uma pessoa que aceitou Jesus e caminhar com ela até você ver essa pessoa orando, você ver essa pessoa buscando a palavra de Deus com fidelidade, essa pessoa compartilhando a sua fé, essa pessoa servindo a outros. Mas o bom mesmo é você investir no líder. Gostoso, melhor que tudo isso, mais prazer, mais satisfação, mais alegria dá em você investir no líder e você ver o cara se multiplicar. Em 2001 a gente investiu num pastor chamado David Tagana. Na verdade, vamos colocar a foto dele aqui. A primeira foto daquele PowerPoint é a foto do David Tagana. Eu tenho foto, missionário sempre tem foto, né? Então umas fotos para vocês verem. Aí, esse rapaz aqui, ele era pastor David Tagana. Um dia nós vamos trazer para cá, viu, Kelson? Esse cara tem muito para oferecer para a gente. Ele fez o primeiro ILE em 2001. Esse homem tinha aí um grupo de 5 ou 6 igrejas, 29 líderes que trabalhavam com ele. E ele recebeu o treinamento do ILE, ele voltou para casa. 3 meses depois ele pegou os 29 líderes dele, colocou os caras, conseguiu uma grana, foi para um hotelzinho simples lá, e durante 3 dias ele ensinou esse pessoal, de manhã até a noite, passou tudo que ele tinha recebido do ILE para esses líderes dele. E começou um processo de multiplicação em 2001. Hoje, ele, na sua liderança, é responsável pelo treinamento de quase 30 mil pessoas, através do ILE. A igreja dele hoje são 150 igrejas em 5 países do leste da África. Ele tem um ministério com crianças. Ele começou há uns anos atrás. Ele abriu a casa dele. Ele tinha uma casa no campo. Ele era professor, diretor de uma escola. Como é que chama essa escola que as crianças moram lá? Escola internado. As escolas do Quênia são todos internados. Secundária sempre é internado. Então era internado bem no campo. E ele era um diretor. Ele abandonou tudo isso para o ministério, mas ele tinha uma casa ali. Quando a igreja dele cresceu, ele ofereceu a casa dele para um pequeno orfanato. E esse orfanato foi crescendo e foi abrindo outros orfanatos, outras casas para crianças. Hoje a igreja Glory Outreach Assembly, que é a igreja dele, atende mais de 600 órfãos, principalmente órfãos do AIDS, que existe muito na Europa, na África. Então, para mim, isso é gostoso, saber que eu investi na vida desse homem, meu amigo hoje, a gente caminha junto. Ele é o nosso diretor para a África Oriental, um homem de Deus, um homem querido, um líder, olha, muito mais líder que eu, muito mais empreendedor e líder do que eu hoje.
graças a... E eu tive uma parte em influenciar. Então, isso que é gostoso. É gostoso ganhar alma para Jesus? É. É maravilhoso você fazer um discípulo? É. Mas você influenciar um cara desse, você está influenciando milhares de pessoas. E essas crianças, né? Esses orfanatos começaram há 10, 12 anos atrás. Agora tem criança no orfanato dele que já saiu da faculdade, já tem profissão, já está se casando. E eles são todos filhos dele, né? Ele tem 600 filhos. Para todo lado. Certo? Então, gente, para concluir, a igreja do Novo Testamento conseguiu cumprir a grande comissão no mundo deles. Mas a gente nunca vai ser a igreja primitiva, né? Nós não caminhamos com Jesus. Jesus não foi crucificado ali na Arautos da Paz, né? Há 40 dias atrás. Mas nós temos oportunidades únicas na nossa geração. Deus está movendo com poder no mundo de hoje como nunca mudou. Deus, gente, um dos privilégios de ser do Willi é a gente saber o que está acontecendo no mundo todo. Eu contei hoje cedo, eu tenho contado para algumas pessoas aí, o tremendo, as coisas que estão acontecendo no mundo do Oriente Médio, coisa que a mídia não fala e coisa que ainda é para não falar mesmo. Que só quem está em contato direto com essas pessoas é que tem a noção do que está acontecendo hoje em dia no Oriente Médio. A gente vê a perseguição, a gente vê aí o Estado Islâmico matando as pessoas, a gente vê a revolução, a guerra toda, mas as pessoas estão dando a sua vida para Jesus de uma forma tremenda. Jesus está visitando as pessoas. Você já deve ter ouvido falar essas histórias, né? O muçulmano está lá, Jesus aparece em pessoa para ele e diz: vai olhar o Evangelho, e a pessoa vai olhar o Evangelho e aceita Jesus, né? Hoje há um avivamento soberano de Deus dentro do Irã. Há uma grande perseguição no Irã, mas há um grande avivamento lá dentro, escondido. Um dia talvez venha à superfície. Eles dizem: quando o Irã for libertado, a igreja poderá aparecer, mas por enquanto não. Há um avivamento na Argélia, entre a tribo Kabyle, que é uma coisa tremenda, que nem os muçulmanos sabem fazer com eles. As igrejas são grandes, são igrejas que tem esse número de pessoas que a gente tem aqui, o dobro dessas pessoas é dentro de uma casa, porque Deus está fazendo milagres, Deus está fazendo obras. Há uma história de toda uma aldeia Kabyle, todo um grupo de uma aldeia, que numa noite todos tiveram o mesmo sonho com Jesus, e que levou toda essa aldeia, foi o que começou esse avivamento, levou toda essa aldeia, todo esse clã a aceitar Jesus e se tornarem cristãos. E aí começou um movimento de avivamento que dura até hoje naquele lugar. Hoje nós temos recursos que eram imagináveis 20 anos atrás: internet, televisão por satélite, celulares. Ontem uma irmã me contou lá na chácara que ela faz evangelização de muçulmanos pelo Twitter, em árabe, usando o Google Translate lá e usando a Bíblia em árabe, ela evangeliza. Então hoje você pode fazer isso, você pode evangelizar do outro lado do mundo, né? Então, o Espírito Santo continua nos dando poder, amém? E o Espírito Santo continua disponível para nós. A compaixão é uma questão da gente abraçar aquilo que Deus Jesus ensinou. O fator multiplicação, esse sim depende de nós. É uma questão da gente ouvir o que Deus está falando, prestar atenção no que Deus está falando, de a gente de nós confiarmos essa mensagem a pessoas idôneas e depois ensinar essas pessoas a que se multipliquem. E 5 bilhões podem sim ser alcançados, e as vidas serão transformadas. Eu quero terminar compartilhando algumas imagens que tem a ver com o Bispo Tagana. Então eu falei, o Bispo Tagana abriu a sua casa para órfãos, e uma das pessoas envolvidas, uma das pessoas que ele treinou no Willi, teve a seguinte visão. Tinha uma cidade chamada Naivasha, onde tem crianças de rua. Todo o Quênia tem crianças de rua, mas Naivasha é o lugar onde eles estavam, e eles começaram a levar comida, levar um pedaço de pão, levar um suquinho para esses meninos que moram na rua, órfãos, que não tem para onde ir, moram na rua, com todas aquelas coisas que acontecem com meninos de rua. E em 2004, eu tive o privilégio de ir visitar esse lugar. Olha eu lá, mais barrigudo, né? Preguei para esses meninos. E eu tinha uma câmera com uma lente bem grande e saí tirando fotos. Tirei uma série de fotos dessas crianças, né? As fotos tristes de uns meninos
cheirando cola. Todo mundo sempre me pergunta: o que é isso na mão desse menino? Isso é cola. Cola de sapateiro que grudou na mão dele, né? Eu sei o nome desse menino, ele chama Jeffrey Mwang. Essa foto me impressionou muito, sempre me impressiona o rosto de desespero desse menino. Essas fotos que eu tirei começaram a circular em algumas igrejas. Essa menina viu, menina de 14 anos, e ela resolveu fazer algo a respeito. Ela juntou, fez um, eles chamam de arte sale lá nos Estados Unidos, né, com as amiguinhas dela. Estamos levantando dinheiro para as crianças na África, e vendeu uma coiseirada que ela tinha lá usada no jardim da casa delas. Aí veio, juntou $460. O grupo de jovens, de adolescentes da igreja dela ouviu falar e pegaram e decidiram que eles estavam juntando dinheiro para fazer uma viagem de férias no ano. Resolveram dar esse dinheiro e levantaram $10 mil, se não me engano. Uma outra igreja ouviu falar disso e levantou $20 mil para comprar. Nós mandamos esse dinheiro para o David, e o David comprou um terreno perto da cidade de Naivasha e construiu o que é chamado hoje a Casa Torre Forte. Em 2007, eles inauguraram, né, essa casa consagrada para a glória de Deus, nossa Torre Forte, 13 de 11 de 2007. E agradecendo às igrejas, essas duas igrejas que ofertaram. Adivinha quem foi para a inauguração? A menina, olha lá, com os irmãozinhos dela. Aí ela no molecada, com a galera abraçada. No ano seguinte eu fui lá e visitei essas crianças. E eu tinha anotado o nome daqueles meninos lá. E eu saí procurando esses meninos. Eu tinha tirado várias fotos. Então, o investimento que eu e outros fizemos na vida de um líder, David Stagani, em 2001, e que ele fez em outro líder. Lembra desse menino? Olha só. Lembra desse? Lembra desse? E para a alegria de vocês, eu quero dizer para que um grupo de americanos mandou esse ano uma oferta para ele consertar os dentes dele. Esse é só uma mancha que eles têm pela alimentação. A multiplicação de líderes transforma vidas. Se nós abraçarmos 2 Timóteo 2,2 e ativarmos nessa igreja, na nossa vida, o fator multiplicação, Deus vai fazer maravilhas, Deus vai fazer coisas grandiosas. Ele quer fazer, Ele está esperando. Quem aqui concorda comigo que é o propósito, que é a vontade de Deus, o desejo de Deus é alcançar aqueles que não têm a Jesus? Concorda comigo? Amém? Quem mais do que Deus quer transformar esse mundo? Quem mais do que Deus quer alcançar esses 5 bilhões de pessoas? Mas por algum mistério que eu não sei se eu já entendi, o plano que Deus escolheu somos nós, e a estratégia que Ele escolheu é através da multiplicação. Então é só uma questão da gente ouvir aquilo que Deus tem para nos ensinar, viver uma vida de constante aprendizado e crescimento no Senhor, e aí a gente confiar naquilo que Deus nos mostrou a homens e mulheres que sejam idôneos e que multipliquem isso, que ensinem outras pessoas. E aí, meu querido, minha querida, ninguém vai parar essa igreja. Ninguém vai parar você. Ninguém vai me parar, em nome de Jesus. E a cidade de Campinas será diferente. O estado de São Paulo será diferente. E o Brasil vai ser diferente. E o mundo vai ser diferente. Que Deus abençoe vocês, queridos. Que Deus faça dessa igreja cada dia mais uma igreja multiplicadora. Que Deus faça da minha vida uma vida multiplicadora. Que faça da sua vida uma vida multiplicadora. Feche seus olhos. Senhor,
Às vezes, a tarefa diante de nós nos assusta. Mas aí, Senhor, Tu nos mostras que o Senhor nos deu tudo. Nós temos o poder, nós temos o Cristo que nos ensina a compaixão, e agora o Senhor nos mostrou o caminho, a estratégia, como multiplicar, como investir, vida com vida, homem com homem, mulher com mulher, investindo na vida de pessoas, para discipular, para treinar, para mentorear, para capacitar. Deus, faz dessa igreja uma igreja multiplicadora. Faz de cada um de nós crentes multiplicadores, ó Deus, para que a gente alcance essa cidade, esse país, esse mundo para Jesus. Oh Pai, usa-nos em nome de Jesus. Usa-nos, Senhor.